Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 3, Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus. Autor Miguel Mar. Título da semana 2, Na presença do Pai. Quinta-feira. Ler com oração, Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Dar e orar com coração transbordante. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos tem dado a oportunidade de pagar o que devemos. Então, no tribunal de Cristo, quando o Senhor nos perguntar se entregamos o que Ele nos deu, poderemos responder-lhe que sim. E isso deixará alegres tanto o Senhor quanto nós. O apóstolo Paulo não só recebeu muito, mas também entregou muito. Ele recebeu, mas foi com o propósito de dar, pois entendeu que mais bem-aventurado é dar do que receber. Leiamos outro versículo que apresenta o mesmo princípio. Romanos capítulo 1, versículo 15, parte A. Diz assim: Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Isso quer dizer que precisamos sempre estar prontos para pagar a dívida. Graças ao Senhor, atualmente, há muitas pessoas pagando a dívida. Temos de dar o que recebemos. A bênção de dar está revelada no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, parte A. Dai e dar-se-vos-á. Quanto mais você dá, mais recebe do Senhor. O Senhor diz: Esse meu filho é bom, nele posso confiar. Vou dar-lhe bastante porque ele vai distribuir aos outros. O versículo ainda continua: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Versículo 38. Isso significa que enquanto damos, Deus vai colocando mais em nós. Deus nos vê e percebe que cabe um pouco mais. Ele dá uma recalcada e ainda uma sacudida para caber mais. É assim que Deus nos quer dar, de modo transbordante, porque damos o que Ele nos dá. Não é maravilhoso? E é claro que também existe o dar no que diz respeito à oferta de riquezas materiais. Esse é outro aspecto de exercer nossa justiça diante de Deus. Em 2 Coríntios lemos: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Capítulo 9, versículo 6. O que temos em nós foi ganho quando ministrávamos e dávamos a outros, cuidando de outros. Essa é a experiência de todos nós. Quando então os filhos são gerados, o suprimento vem. Assim é o suprimento da vida. Isso também se refere a ofertar. Em Filipenses, lemos o que Paulo fala sobre receber ofertas, capítulo 4, do versículo 16 ao 20. A palavra crédito no grego mostra que existe algo como uma conta corrente celestial. Quando você faz algo oculto na presença de Deus, não recebe nada agora, mas aumenta seu saldo lá no alto. Você sai para evangelizar, pessoas são salvas e seu saldo, lá em cima, aumenta. Além disso, algo mais acontece quando ofertamos, que é como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, versículo 18. Deus tem alegria e prazer. Durante 1 ano e meio, no período de pandemia, não pude estar com meus netos. Agora, porém, podemos ficar juntos. Claro, fiquei muito alegre. Um de meus netos me deu um cartão postal. Aquilo para mim foi tão bom, afinal, tem um grande valor afetivo. Essa não é uma maneira como o mundo vê. Às vezes, o que fazemos para o Senhor é tão pequeno, mas tem para Ele grande valor afetivo. Mais bem-aventurado é dar que receber.
Além da importância de dar, veremos também o valor de orar. Vimos no Evangelho de Mateus que aos que oram para ser vistos pelos homens, ou seja, eles não oram para Deus, mas jogam palavra fora. Contudo, também lemos: Tu, porém, quando orares... Vamos lembrar que o próprio Senhor Jesus está falando aos discípulos. Ao ler esses versículos, temos de sentir o Senhor falando conosco. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Versículo 6. Isso significa que é só entre Deus e você. É entrar na esfera celestial, na presença de Deus e ali permanecer. Você não faz algo para ser visto pelos homens, mas porque tem comunhão com seu Pai. E o que é maravilhoso nesse versículo é que o Pai que vem em secreto te recompensará. É como se o versículo dissesse que toda vez que oramos, ganhamos uma recompensa e nosso saldo lá em cima aumenta mais um pouco. Falando sobre orar, devemos perceber que na casa de Deus, na família de Deus, não há filhos mudos. Todos podem orar. Orar é importante para a nossa vida espiritual. Claro, nós não oramos a homens, mas oramos a Deus. Orar não é buscar glória própria. Algumas pessoas querem fazer orações bem bonitas. Por outro lado, outras dizem que não sabem orar nem falar belas palavras. Quem disse que para orar é preciso falar palavras bonitas? Não oramos a homens, mas oramos a Deus. Gosto de dar o exemplo de um bebê. Quando o bebê está aprendendo a falar, fala tudo errado. Isto é, produz sons incompreensíveis, mas os pais ficam muito alegres. É difícil um pai dizer que o bebê fala tudo errado ou que o bebê não sabe falar. O pai e a mãe compreendem tudo. O bebê balbucia, blá 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 blá, e o pai exclama: olha que frase linda que ele fez, que lindo! Ninguém entende nada, mas para o pai e para a mãe, o filho está falando, aleluia, eles entendem. Amado leitor, ore, ore. Não se importe muito com as palavras de sua oração. Você não ora para ser visto pelos homens. Trata-se de sua comunhão com seu Pai. Nossa oração não é para impressionar os outros. Também não faça vãs repetições, o que não significa que não possa repetir algumas frases. Na oração, mais do que palavras, o que interessa é seu coração. Ou seja, se essas palavras que saem de seu coração estão cheias de sentimento ou não. Na oração, dê mais importância ao coração do que às palavras. Orar também não é uma questão de falar muito. Não se mede o valor da oração pelo comprimento. Mede-se o valor da oração pelo peso. Tem de ter peso. Lemos sobre o ensinamento do Senhor Jesus em Mateus. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Capítulo 6, versículo 8. Deus sabe de nossas necessidades antes que lhe peçamos. Então, por que orar? Porque Deus quer ter comunhão conosco. Ele já sabe tudo, mas o que Ele quer é ter comunhão conosco. Na oração entramos em comunhão com Deus, Ele nos abre o coração e nos unimos a Ele. É na oração também que vemos como somos limitados e ao nos sentir tão carentes, podemos dizer: Senhor, eu ainda estou nesse nível terrenal. Senhor, leva-me para o nível celestial. Quero estar na esfera celestial. Ó Senhor Jesus. Pergunta de hoje: o que mais tocou seu coração com respeito à oração? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.